Pedagogia Espírita José Herculano Pires, As Dimensões da Educação, Religião nas Escolas. Ao lado de todos esses eventos auspiciosos, devemos assinalar o desenvolvimento das pesquisas e dos estudos universitários sobre a religião, abrangendo todos os aspectos do problema. Há um conceito novo de fé, uma nova interpretação dos fatos religiosos. A contribuição espírita, que impregnou consciente ou inconscientemente a obra de Chardin e dos renovadores da teologia em geral, já fazem sentir a sua ação benéfica por toda a parte. O próprio Espiritismo começa a ser compreendido, e pelos próprios adeptos, não mais como uma nova seita destinada a substituir as anteriores, mas como aquela forma de síntese do conhecimento de que nos falaram Kardec, Leon Denis e Sir Oliver Dodge, entre outros. Tudo isso facilita a compreensão de que não podemos ter educação sem religião, de que o sonho da educação laica não passou de resposta aos grandes equívocos do passado e que acima me referi. O laicismo foi apenas um documento histórico inegavelmente necessário, mas que agora tem que ser substituído por um novo elemento. E qual seria essa novidade? Não certamente o restabelecimento das formas arcaicas e anacrônicas do ensino religioso sectário nas escolas. Isso seria um retrocesso e, portanto, uma negação de todas as grandes conquistas que vimos na apreciação da situação atual. Reconhecendo que a religião corresponde a uma exigência natural da condição humana e a uma exigência da consciência humana, e que pertence de maneira irrevogável ao campo do conhecimento, devemos reconduzi-la à escola, mas desprovida da roupagem imprópria do sectarismo. Temos de introduzir nos currículos escolares, em todos os graus de ensino, a disciplina religião ao lado da ciência e da filosofia. Sua necessidade é inegável, pois sem atender aos reclamos do transcendente no homem, não atingiremos aos objetivos da paideia grega. A educação completa do ser para o desenvolvimento integral e harmonioso de todas as suas possibilidades. Façamos agora justiça a Kant, que acima ficou um tanto prejudicado por sua posição agnóstica. Lembremos que, fiel aos rigores metodológicos da sua investigação, ele teve de separar o falso do real dentro das condições do saber de seu tempo. Nem por isso, entretanto, deixou de reconhecer a legitimidade dos impulsos afetivos do homem, e na crítica do juízo abriu perspectivas para a compreensão que hoje atingimos. Nele encontramos a ideia de Deus, reconhecida como o supremo conceito que é dado à criatura humana a formular, pois que nessa ideia suprema representa uma síntese do todo. E nele encontramos também a definição de educação como o desenvolvimento no homem de toda a sua perfectibilidade possível. O próprio Kant, portanto, que respondeu pelo divisionismo do campo do conhecimento, pode agora responder pela sua reunificação. E é realmente o que acontece no momento, graças à corrente neocantiana da filosofia contemporânea, onde deparamos com a pedagogia renovadora de Kerstenstein e René Hubert, aquele na Alemanha e este na França, pregando uma educação que tem por fundamento a filosofia do espírito. Nessa forma nova de educação à religião, comparece não como ensino dogmático e sectário, mas como uma resposta às exigências conscienciais do homem, esclarecendo-lhes os problemas da existência de Deus, da natureza espiritual das criaturas e da sua destinação transcendente. Não é o padre, nem o pastor, nem o rabi, nem o catequista que vão dirigir a cadeira, mas o professor especializado no assunto, tratando dos problemas religiosos como se trata dos filosóficos e dos científicos. De posse dos dados fornecidos pela disciplina escolar, o educando decidirá por si mesmo, de acordo com a sua vocação, as suas tendências e preferências, o setor religioso em que se localizará.
se for o caso, mas poderá também apoiar-se nesses dados para o desenvolvimento da sua própria religião, da sua posição social, pois, como demonstrou Bergson, comprovando Pestalozzi, existe a religião dinâmica individual, que não se cristaliza em estruturas sociais. Alegarão certamente os sectários que essa forma de ensino religioso livre e optativo, compreenda-se bem, optativo no sentido de facultar ao educando escolher ou não uma religião, mas obrigatório nos currículos escolares, equivale ao laicismo vigente. Porque o sectarismo só entende por religião válida a que ele professa. Aconteceria o mesmo no campo da filosofia se um professor fanático entendesse que só a escola filosófica de sua preferência devesse ser ensinada. Mas os espíritos arejados, abertos, compreenderão a importância do ensino religioso como disciplina universitária nos cursos superiores e como matéria didática de informação geral no primário e no secundário. Os programas incluirão, nesse caso, os dados objetivos da origem e história das religiões, da filosofia da religião, da sociologia, da psicologia da religião, dentro do objetivo de formação cultural do aluno. Claro que no curso primário o programa seria adequado, tratando-se da existência de Deus, de seu poder criador e mantenedor do universo, do sentimento religioso que a sua existência desperta nas criaturas, das relações entre Deus e o homem, da função das religiões na vida humana, da importância dos valores religiosos para a formação da personalidade e assim por diante. No secundário, já se poderia, além do necessário desenvolvimento maior de sistemas, incluir elementos de história das religiões, das provas de sobrevivência do homem após a morte, das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, da função pragmática das religiões e assim por diante. Dessa maneira, a educação não seria parcial, voltada apenas para os problemas imediatos da vida, mas forneceria elementos racionais para a formação espiritual do educando. E por isso mesmo não seria também religiosa no sentido estreito e superado do sectarismo ainda hoje dominante. Essa providência me parece urgente, pois estamos, como já vimos, às portas de uma civilização espiritualista e não podemos continuar educando as crianças e os jovens nos moldes obsoletos do passado. Educação sem religião é atualmente absurda, como absurda também a educação.